Senhor nos a receba, receba esta romaria, que os romeiros vêm de longe e não pode vir todo dia. Nós só vem de ano em ano, só para lhe visitar, só para cumprir com dever e nossas promessas pagar. Nós só vem se Deus quiser e se o patrão nos chamar. Bom, eu sou Terezinha, nascida e criada aqui no município de Boa Hora. Desde a barriga da mãe já escutava reizado, acho que já nasci já cantando reizado, participando e dançando junto com a Romaria também. E hoje eu vivo preocupada aqui com o reizado de Boa Hora, porque a divulgação do reizado de Boa Hora está tomando caminhos diferentes. Nós estamos tendo uma divulgação errada do que é o reizado de Boa Hora. O reizado de Boa Hora, ele é uma tradição profana e sagrada. Os trabalhadores de reizado, os pagadores de promessas sabem disso, do quanto ela é sagrada e do quanto ela é profana. E eles enaltecem as duas partes, tanto o profano como o sagrado. Mas na hora de divulgar o reizado é divulgado erradamente, sendo divulgada apenas a parte profana. Isso aí desvaloriza o nosso reizado de Boa Hora e perdemos até o risco de perder essa tradição. Porque a tradição só existe enquanto o sagrado for superior ao profano, enquanto as pessoas acreditam, têm fé e têm toda a devoção. Meu avô dizia, meu pai, os mais velhos, que a gente estava cumprindo uma promessa que já vem de muitos anos do começo do mundo, que os três reis saíram pedindo esmola à noite para ir visitar Jesus, que tinha nascido em Belém. Eles não sabiam como era aí, como ia lá, como fosse lá em Belém. Aí, que era Santo Reis, que era o dono da promessa, disse: a gente vai sair pedindo esmola, pedindo em todo, até a gente chegar lá, todo tempo pedindo. Casa em casa a gente chega e pede. Só à noite, de dia nós descansamos, e à noite nós saímos pedindo. Agora, deixa por onde eles iam, a estrela dava e ia levando eles, sabe? Mostrando onde era que Jesus estava. Eles iam guiando eles. Eles olhavam para o céu e viam aquela estrela guiando onde era que estava Jesus. E ele saiu caminhando. E é verdade. Você está conseguindo. E quando eles se encontram em momentos de grande dificuldade, a primeira coisa que eles fazem é se apegar aos Santos Reis, porque eles acreditam de fato que Santos Reis é milagroso, que obra milagre, e aí eles se apegam a Santos Reis, se comprometendo a festejar o santo. Quando eu tinha 4 filhos, né? Aí eu adoeci, uma falta de ar. Sem ver sem pra quê, eu tossia sem estar gripada. Aí me apeguei com o Santo Reis, né? Que ele me ajudasse. Quando meus filhos tivessem maior, que eu ia cantar reizada. Onde o Santo Reis me chamasse, eu ia trabalhar. Em 86 eu tive esse grande aperreio, né? Porque a mulher estava no assento para ter criança, aí eu vi a gritaria no rumo de casa e eu saí para lá. Na carreira, pensando que eu estava vestido, estava uma parte vestida, a outra nua, sabe? Porque eu estava vesti só uma perna da calça e roguei a outra por cima do ombro. E saí na carreira para lá desatinado. Quando eu cheguei perto, eu reparei, estava nessa situação. E aí eu me vesti ali ligeiro, botei os ferros no ombro e saí para dentro de casa. Quando eu saí para dentro de casa, aí eu já estava, quer dizer, eu joguei os ferros no canto, estava o assento feito, a mulher sentou, eu digo, é de ser o que Deus quiser. Aí o tamborete estava aqui, ela fez força em mim, veio uma força valente, não sabe? E aí ela teve a criança. E aí cadê as outras coisas que sempre vêm junto com a criança, né? E aí ela não teve, foi surpreendida. Sim. E aí quando ela suspendeu, eu fiquei nervoso, sabe? Aí ela disse, passou a dor.
Aí eu digo, pois e... Demora aí, Maria, esse aguente aí que eu vou bem aqui fora. Quando eu saí de Posta Fora, aí eu me lembrei de Santo Reis. Fiz uma promessa, Santo Reis me ajudar, que quando eu entrar para dentro de casa, a mulher tem esse despacho ligeiro, eu pago 3 anos de reis. Sim, 3 anos tirando reis, sabe? Sim. Aí eu entrei para dentro e rezei essa rainha mostrais, até não mostrais, 2 vezes. Aí veio 2 forças grandes, quando veio 2 forças grandes, a mulher se despachou. Aí eu dei viva Santo Reis, viva Santo Reis. Estou devendo 3 anos de reis. De outubro em diante, a gente já começava a guardar as ofertas de Santo Reis. De outubro em diante. Aí todo mundo preparava um leitão, um carneiro, um capão, uma galinha para dar para Santo Reis. Mas não tinha dinheiro, porque nesse tempo ninguém sabia de dinheiro, né? Era arroz, uma gamela, aquelas gamelas feitas de pau, aquela gamelona, não era bacia, como hoje a gente tem, não era bacia, não, era aquela gamela feita da madeira, né, desses pau. Aí faziam aquela gamela, cada um tinha 3 gamelas que guardavam em molho de Santo Reis. Um era para farinha, outro para arroz e outro para bem rasinha, cheia de rapadura, com 5 rapaduras, vez de barro botava 8, 6 rapaduras. Só eram 3, aí era a esmola do santo, esse liguro com a rapadura. E o negócio que a gente guardava vivo, um leitão, era para Santo Reis, para a festa de Santo Reis. Eles guardavam para fazer a comida. Então ele recebeu aquela oferta, passava os 5 dias, tinha que gastar aquela esmola que ganhou daquele santo. Não se usava nada da gente. De dia todo mundo dormia. E à noite era hoje. Saía, né? Saía de porta em porta. Pedindo esmola, daquele jeito. Vamos pôr ali nas portas. E a gente ficava escutando lá dentro. Eles cantavam, quando cantavam bem, aí a gente levantava, aí recebia Santo Reis, com o maior carinho, com a maior amizade. Isso a gente era assim, tudo assim, uns amigos assim, mesmo que não fosse parente, mas era amigo assim como fosse irmão. Todo mundo. Eram as pessoas muito humildes, umas pessoas muito católicas, pessoas muito de amor um com o outro, né? E eles alcançaram a bênção de Deus, fazendo assim. Aí lá eles saíram até quando encontraram Jesus. Quando chegaram lá, chegaram lá à noite, lá em Belém. Meu pai dizia, mas minha mãe, que eles chegaram lá à noite. Quando chegaram, São José, Nossa Senhora estava com São José, que está ali. Ela estava com ele nas pernas e São José ao lado dela. E quando eles foram chegando, a estrela baixou, clareou para ver ele. Aí eles enxergaram Jesus lá. Aí quando eles total que quando eles
eles viram, eles se ajoelharam, todos três se ajoelharam, ficaram abismados assim, de joelho, olhando aquele menino tão lindo, tão... Ah, Maria, e as estrelas. Aí, todo bicho do mundo berraram. Foi gado, foi ovelha, foi tudo, ficou tudo alvoroçado. Foram as primeiras pessoas que viram ele, foi Santo Reis. Primeiro, a gente não se preocupava que eles andavam atrás do dinheiro. Ninguém sabia de dinheiro, né? Só se preocupava com ter o legume e aquele negócio para matar no dia da festa. A gente se preocupava só com isso. Mas hoje não, a gente se preocupa para dar o dinheiro. Aí é o quê? A gente dá o dinheiro de Santo Reis, dá o dinheiro para os caretas, daqueles lencinhos que ele bota. Se você prestou atenção, que ele joga lenço nas pessoas de casa, né? Aí a gente bota cada um daqueles lencinhos, a gente bota de R$5, bota R$10. Essa tradição é sagrada porque ela se baseia nas escrituras sagradas. Ela vem contando a passagem de São Mateus, aonde Jesus Cristo nasceu e os 3 reis magos foram visitá-lo. Essa é a parte sagrada do nosso rezado. E a parte profana é porque ele se misturou a críticas e também ao modo de vida das pessoas do lugar. O rezado ele é todo cantado e dançado, entrando essa história também dos trabalhadores de rezado, dos pagadores de promessa. A romaria, ela sai de casa em casa pedindo esmolas para ajudar ao dono da promessa na despesa. Antigamente, essas esmolas eram dadas assim, com o produto do homem do campo. Ele trabalha, cria, planta. Então ele dava legumes, dava animais, até o sal, que era uma coisa difícil na região, era oferecido ao rezado. A rapadura, o milho, o arroz, o feijão, a galinha, o porco. Hoje em dia a Boa Hora começou a mudar, né? Já está crescendo, não é tão rural como antigamente. Então muita gente já trabalha em outro ramo que não seja mais na agricultura e na criação de animais. Então as pessoas oferecem aquilo, o resultado do trabalho também, que é o dinheiro hoje. Então quem tem trabalho e tem dinheiro oferece um pouco de dinheiro. E quem trabalha na lavoura oferece aquilo que ele colhe durante o ano da lavoura. O boi é a personagem principal do rezado. E também ele representa uma personagem sagrada. Ele representa o próprio menino Jesus dentro do rezado. Por isso todos os símbolos que estão em cima do boi estão relacionados ao sagrado. O primeiro símbolo que nós temos é o coração centralizado na testa do boi. Aquele símbolo vem dizendo que aquele ali é o centro. E vem pedindo para que as pessoas prestem atenção naquele momento. E aquele coração centralizado também vem dizendo que aquele ali é o altar de Deus, é ali onde reside o Espírito Maior. Nós temos também, todos os bois de Boa Hora, eles são vestidos de forma padronizada. Uma cobertura colorida, enrameada de flores com a barra branca. Isso também tem a ver com a questão sagrada. A flor está ligada ao nascimento de Jesus Cristo, porque a flor é o começo, representa o começo da vida, né? É o órgão reprodutor dos vegetais. Dentro do rezado, ele representa também a reprodução. A flor representa a reprodução da fé. O nascimento do menino Jesus Cristo está relacionado à infância de Jesus Cristo. Está relacionado à importância que essa criança tem para com a humanidade. E o quanto ela é especial, o quanto ela é pura. Já a barra branca está relacionada tanto à vida quanto à morte e ressurreição. Por que ele é vestido de barra branca? Porque nas antigas civilizações, das civilizações celtas, se não me engano, somente um rei tinha direito a uma vestimenta branca. Fora isso, somente a classe sacerdotal poderia se vestir de branco. Então, o boi dentro do rezado, ele representa esse rei, esse novo rei que nasceu, que veio para governar o mundo. Então, obrigatoriamente, ele tem que vir vestido de branco, significando, fazendo também toda uma ligação com a vida de Jesus Cristo. Ele nasceu, ele morreu e ele ressuscitou. E o branco vem falando também dessa manifestação da vontade de Deus, da pureza. Deus está se manifestando ali através da simbologia do branco. Ali representa o começo, o meio e o fim. Jesus Cristo nasceu,
morreu e ressuscitou, da mesma forma que o boi de reisado acontece todos os anos. Ele ressuscita e morre todo ano. E a fé de Santos Reis, no ano seguinte, traz de volta o boi à ressurreição. A fita, ela tem uma simbologia que quer dizer que aquela pessoa que está usando a fita, ela é uma pessoa que se destaca no meio de um grupo. Ela é o mais importante. Então, quando ele está usando aquela fita ali, quer dizer, essa é a mais importante dessas pessoas que estão aqui no meio. E a fita também tem essa ligação entre duas partes diferentes, a simbologia da fita, né? E essas partes diferentes significam entre Deus e a humanidade. E Deus mandou o seu Filho, Jesus, para fazer essa ligação entre o humano e o sagrado. E tem também essa relação de compromisso entre os devotos de Santos Reis e os santos. A pessoa faz a promessa para Santos Reis e ela se sente na obrigação de pagar essa promessa. A fita vem dizendo ali no chifre do boi que ela não tem obrigação, que ninguém está cobrando dela esse pagamento dessa promessa, mas a pessoa se sente no dever e de livre vontade, ele termina pagando a sua promessa sem que ninguém esteja cobrando dele. Então significa um compromisso de fé. Os caretas, eles representam tanto a parte profana quanto a parte sagrada. Eles estão relacionados à figura dos 3 reis magos. Da descrição dos 3 reis magos nasceu a descrição dos 3 caretas. Um santo da Igreja Católica, São Beda, 300 anos depois da morte de Cristo, ele fez uma descrição de como seriam os 3 reis magos. Ele descreveu da seguinte forma, que o Melquior era um velho de mais ou menos 70 anos, de barbas longas e brancas. O Baltazar e o Melquior, ele saiu da Pérsia. O Melquior, ele era um rei assim de mais ou menos 40 anos, mais forte e robusto. E o Gaspar era um jovem de 20 anos. E dessa descrição nasceu a descrição dos 3 caretas. Nós temos o careta velho, que representa o rei Melquior. Nós temos o careta do meio, que representa o rei Baltazar, conhecido careta também como careta Lampião. E nós temos o careta caçulinha, que representa o rei Gaspar. O careta, ele usa como símbolo o chapéu, é a máscara, é o chicote e aquela roupona de palha. A roupa de palha, ali, significa, é o manto luxuoso do rei. Eles fazem o papel do rei ao contrário. Um rei sem autoridade, um rei sem poder, um rei sem condições financeiras, que se apresenta esfarrapado. E também porque o nosso reisado, ele entra na modalidade do teatro primitivo. E no teatro primitivo, os artistas se utilizavam das coisas da natureza para criar os seus figurinos. E nós temos também o símbolo do chicote. O chicote, ele tem a simbologia do raio. O raio, ele tem o poder tanto de dar a vida como de tirar a vida. Aqui no Nordeste, né, principalmente no Piauí, o homem vive do trabalho da roça e depende da chuva para criar os legumes e os animais. Então, quando a gente vê o raio lá no céu, a gente já se anima, que ali vem chuva, ali vem vida para a terra, e aí a gente vai poder plantar e criar mais. E o chicote também está relacionado à questão do profano. Todo rei, para se apresentar em público, ele tinha um símbolo ali do poder judiciário, que era o cedro. Então, no sentido sagrado, o chicote do careta representa aquele cedro que quer dizer que ali é o poder judiciário, o direito de aplicar castigo. O careta, estando com aquele chicote na mão, é como se ele tivesse com o poder na mão. Aqui eu tenho poder. Aquele que me desobedecer, vai estar sendo castigado pelo meu chicote. E isso era usado muito no passado. Hoje em dia eles já não usam mais o chicote dessa forma. Mas o careta só pode se apresentar com aquele chicote representando essa proteção de Santos Reis aos bens materiais, aos bens terrenos, às lavouras e às criações.
E no dia de matar o boi, o chicote é usado como arma para matar o boi, representando aí a simbologia da morte. As cantadeiras, a gente costuma dizer que elas são assim o cartão de visita da romaria. Elas são aquelas pessoas que ela tem a responsabilidade de chegar nas portas e fazer com que o dono da casa abra suas portas para receber a romaria. Às vezes o dono da casa nem está a fim de receber a romaria, mas da forma como a cantadeira canta, ele termina sendo tocado, né, pela emoção e vai lá e abre as portas e recebe a romaria. E ela vem fazendo essa ligação também do presente e passado. Quando a cantadeira vem chegando, ela vem anunciando na cantiga que quem está ali na porta são os 3 reis do Oriente, que vieram junto com o menino Deus. E aí elas, através das cantigas, elas vão ali tentando tocar o coração do dono da casa, comovê-lo para que ele saia fora e as receba. Tem até um verso que diz o seguinte: meu senhor dono da casa, bote óleo nas candeias, e me desculpe meu atrevimento de mandar nas casas alheias, porque de fato elas mandam assim com tanta autoridade e com tanta devoção, que o dono da casa vai lá e abre as portas e manda todo mundo entrar, recebe toda a romaria. O papel do mandador é de comandar a brincadeira com o boi no terreiro, juntamente com os 3 caretas. O mandador, ele usa uma bengala na mão. No momento em que ele coloca aquela bengala na mão, ali já tem a simbologia do poder, aquela bengala. Ele se torna o chefe eleito pelo aquele grupo. Ele não impôs a vontade dele dentro daquele grupo, mas aquele grupo de livre e espontânea vontade o obedece. Então a bengala tem essa simbologia de poder tanto no plano espiritual como intelectual, porque ele trabalha demais com o intelecto. O mandador, ele é obrigado a criar versos ali, sem perder a rima, o tempo inteiro, do início ao fim. Por isso também ele usa o chapéu, que simboliza o pensamento. Com o chapéu na cabeça, é como se ele não perdesse de forma alguma o pensamento, e nem perdesse a rima e nem o ritmo da brincadeira. E no momento em que ele coloca aquela bengala na mão, todo o grupo está sob o comando dele. E ele comanda o grupo simplesmente apontando com a bengala. Ele jamais pode bater em um dos companheiros. Ele simplesmente aponta a direção para onde seguir. Se algum dia ele chegar a bater em alguém com aquela bengala, é como se ele perdesse o poder. É um caos de alegria.
corda pra puxar. Eu tinha um samba-lelê, coisa que você não gostava. Daqui pra ali eu puxar, e porque o povo me dá. Mas o shot desse garrafa, e o Gonçalo vai puxar. E pra junto com esses caras, uma maravilha tirar. Olha, aquele pessoal todo dia fica tudo por conta daquela pessoa que está aquele reisado. Ali é para comer, é para jantar, é para almoçar, é para merendar, tudo é por conta da casa. Né? Eles não vão nem na casa deles. A gente faz logo a reserva lá, para eles ficarem lá direto. Até o dia de ontem. Hoje é que eles, esta noite que eles vão tudo embora. Dia 7, dia 6. Depois que mata o boi que eles vão embora. Cada qual pega seu. Mata o boi no dia 6. Dia 6. E quando você era criança? Toda a vida foi no dia 6. Dia 6. E matava o boi também do mesmo jeito? Do mesmo jeito. Eles não, também não foi assim, você assistiu? Com a corda de laçar. Aí eles faziam de conta que era um boi mesmo. Aí eu raqueiro, leio lá atrás da corda de laçar. Aí saía jogando. Eu raqueiro, leio lá, traga a corda para laçar. Aí todo mundo fica correndo com ele e ele sai chifrando as pessoas. Ele sai engraçado. Aí ele fica até quando ele laçam ele. Aí depois sai se despedindo do povo, se despede do patrão, se despede da patroa, se despede das pessoas. Até matar ele chora, os caretas, o dono da casa chora, tudo com saudade daquele dia que passou naquela festa. E a festa é muito bonita, a festa de Santo Reis. E isso aí, ó, antiguidade da antiguidade. A matança ela tem tudo a ver com as escrituras sagradas, porque o boi ele faz todo um trajeto da história da vida de Jesus Cristo, por isso mesmo que ele vem vestido com aquela barra branca, representando a manifestação da vontade de Deus, representando o nascimento, a morte e a ressurreição. Então, e também porque o nosso rezado, ele está entre o teatro primitivo e o teatro dramático. Aí no momento da matança a gente está mais dentro do teatro dramático, né? O teatro dramático ele tem tanto ele é tanto engraçado como também comovente. Ele comove as pessoas, ele toca no coração das pessoas. E no dia da matança é o dia que a gente mais sofre, porque a gente está ali, ó, vendo que vai morrer o nosso companheiro de romaria, aquele que nos alegrou durante toda a romaria, que atraiu a atenção de muita gente. Naquele dia a gente sabe que ele vai morrer, então a gente se emociona muito. E mesmo, o boi, no dia da matança, ele faz a mesma representação da morte de Jesus Cristo. Ele volta para morrer na casa dos donos dele, porque Jesus Cristo veio para nós, para nos salvar. E ele morreu porque os próprios deles os traíram. Então ele volta para a casa dele para ser morto. Ele anda todas as 6 noites de casa em casa, brinca com toda alegria, com toda devoção, e no dia que volta à casa do dono dele é para morrer. E antes da matança é feita essa tirada de sorte, né? A gente está ali, não quer ver o boi morrer, mas paga para ver ele morrer. Então sai o mandador no terreiro tirando a sorte, quem quer pagar para ver meu boi morrer. E na hora de laçar o boi também tem essa ligação com a vida de Jesus Cristo, né? O boi é um animal forte, resistente. Se ele quiser se livrar daquele momento ali da morte, ele se livra. Assim como Jesus Cristo também, se ele pudesse se livrar daquele destino dele de morrer na cruz, ele teria se livrado. Ele não era obrigado a morrer na cruz. O boi também não é obrigado a morrer. Mas como ele faz essa ligação com a vida de Jesus Cristo, a tradição diz que ele tem que morrer naquele dia. Ele já nasceu com um destino traçado, de ter uma vida muito curta, atrair a atenção de milhares de pessoas, trazer a esperança, a alegria e morrer
conforme diz a tradição, assim como Jesus Cristo morreu conforme dizia as Escrituras. Tem toda uma ligação com as Escrituras Sagradas. O Jesus Cristo, quando ele nasceu, ele já nasceu sabendo do papel dele, o que ele tinha que fazer, que era andar pelo mundo pregando a boa nova, atraindo a atenção das pessoas, convertendo as pessoas, né? E o boi também, quando ele começa, ele tem esse mesmo roteiro de andar de porta em porta, cantando de porta em porta, levando essa alegria, abençoando os donos da casa. E depois, no final, é que ele retorna para a casa dele, só no final. Então ele começa mais de longe mesmo. Ele começa a romaria dos lugares mais distantes e vem se aproximando do destino dele, se aproximando até chegar à casa dele para lá ser morto. Na última noite, ele tira para brincar só na vizinhança que é próxima à casa dele. E a última casa é a casa dele, lá onde ele morre. E lá tem a despedida, onde os companheiros de romaria são ali tudo colocado. Eu não sei se vocês viram da forma como foi feito, ou se fizeram de forma diferente, são colocados ali no canto da parede, todo mundo. E o careta velho, ele sai cantando, né, pegando na mão de todo mundo, se despedindo, porque a gente cria um vínculo familiar muito forte nesse pequeno espaço de festejo de Santos Reis. A gente forma como se fosse uma família. E a gente tem um amor tão grande um pelo outro, e a gente sabe que na próxima romaria a gente não vai se encontrar, são novos grupos. E aí é por isso que a gente se emociona tanto na despedida, porque são outros grupos que vão se formar, outras pessoas, e a gente cria um novo vínculo, e todo ano é esse vínculo novo. Doce do buriti e da farinha da mandioca, mandioca que puba, se faz puba, come farinha de puba, come farinha de puba. E a puba se espraia pelos brejos e chapadas, na lida do camponês, festa de São Gonçalo e Santos Reis. A puba é vida e fartura, a puba é vida e fartura. Na cultura e na paisagem tudo é puba, água, chão, vegetação. Buriti, Tucumba, Baçupique, Guabiraba, Carnaúba. E o capim agreste alimentando a boiada vinda do sertão, mata a fome do gado durante o verão. O camponês no seu labor faz cultura, a puba é vida e fartura, a puba é vida e fartura. Na cultura e na paisagem tudo é puba, água, chão, vegetação. Buriti, Tucumba, Baçupique, Guabiraba, Carnaúba. E o capim agreste alimentando a boiada vinda do sertão, mata a fome do gado durante o verão. O camponês no seu labor faz cultura, a puba é vida e fartura, a puba é vida e fartura, a puba é vida e fartura. Essa cantiga quem me ensinou foi um dos grandes mandadores de boi aqui da família dos Santos. Alumiou estrela, alumiou no céu, foi a estrela mais bonita que brilhou dentro do mar. Tenho quem cante, mas eu tenho a estrela a brilhar.
andando de pouco a pouco, mas a pouco eu chego lá. Meu patrão me dê licença pro meu boi balançar.